Raul, só uma palavrinha, continuar com a gente. Do que você ouviu aqui hoje do Senado, da fala dos senadores? Qual a expectativa que vocês têm em relação à incorporação dessas emendas, das propostas que foram feitas aqui hoje? Nós temos que considerar em primeira instância que são grandes interesses que estão em jogo, certo? Nós estamos falando do avanço do agronegócio sobre a Amazônia, sobre o Cerrado, estamos falando da fronteira agrícola, estamos falando de um setor econômico que tem muita força dentro do parlamento. Portanto, são interesses econômicos grandes que estão em jogo. Só a mobilização social é capaz de reverter isso. A nossa mobilização social do comitê tem condição de criar caldo político para reverter o processo. Então, a expectativa nossa é do que o comitê vai conseguir, do que a gente vai conseguir fazer de mobilização social. Beleza? O Senado deverá estar votando dia 8 essa matéria, o relatório do senador Luiz Henrique. Até lá, algumas emendas podem ser apresentadas, até inclusive no dia 8. Então já vou gravar. E aí depois vem o meu relatório. Senador, então depois do dia 8 é a votação desse relatório que é das comissões de Ciência, Tecnologia e Agricultura. Depois o próximo passo é a sua comissão, que é de Meio Ambiente, né? Eu sei que amanhã não vai poder ser essas propostas não poderão ser acrescentadas. E eu ouvi o senhor falando que vai se comprometer a fazer alguns ajustes, não é isso? Olha, primeiro eu acho muito importante que a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, levem em conta o que a sociedade brasileira tem de preocupação com essa lei, que ao mesmo tempo em que define o uso de solo no Brasil, ela define a proteção do nosso meio ambiente, dos nossos recursos naturais. Amanhã é um dia importante com a leitura do relatório do senador Luiz Henrique em duas comissões. Dia 8, provavelmente, nós vamos estar votando. E logo em seguida será o meu relatório na Comissão de Meio Ambiente. Mas eu acho que, nesse momento, tanto o senador Luiz Henrique como eu, nós estamos ouvindo, levando em conta os interesses da sociedade, dialogando com o governo, com os nossos colegas no Congresso, mas eu penso que, particularmente, é muito importante que, na dúvida, já que é uma decisão política, na dúvida, levemos em conta o que a ciência, o conhecimento nos aponta e também a realidade real criou de expectativa. Então, acho que, mesmo sendo uma decisão política, usando do bom senso, o Senado pode sim fazer mudanças importantes no texto da Câmara e o Brasil tem uma legislação ambiental, um código florestal muito melhor do que a primeira versão votada na Câmara dos Deputados. Senador, do que o senhor ouviu aqui, das propostas que o senhor ouviu, desse conjunto de organizações, de movimentos? Qual a avaliação que o senhor tem da viabilidade de incorporar essas propostas no seu relatório? Uma vez que, pelo que o senador Luiz Henrique disse, uma parte dessas propostas serão avaliadas por ele e outra parte pelo senhor. Primeiro, o trabalho que o comitê fez é um trabalho muito sólido. Expressa, de fato, a precaução com o meio ambiente, expressa a realidade, especialmente dos produtores familiares, que são mais de 4.800.000 propriedades, e tem substância e objetivo, que aponta caminho, aponta o problema e aponta a solução. E o senador Luiz Henrique já está incorporando alguns aspectos, mas o nosso trabalho segue, pelo menos por mais 30 dias no Congresso, no Senado especialmente. A Câmara vai ter ainda mais outros 30 dias, e eu penso que já temos um ambiente maduro onde possamos dar mais segurança jurídica e, ao mesmo tempo, um sinal concreto para a sociedade presente e as futuras de cuidado com os recursos naturais, fazendo com que um conflito falso que estava ocorrendo deixe de existir. O conflito falso é de que meio ambiente, proteção do meio ambiente e aumento da produção agropecuária no Brasil são antagônicos, e não são. As duas coisas podem ser feitas. Podemos seguir aumentando produtividade e produção no Brasil e aumentando ainda mais e dando mais segurança na proteção ambiental. Muito obrigada. Tá, sobre a possibilidade que foi aventada aqui de se realizar uma audiência pública, senador, como é que, para apresentar essas propostas com mais detalhes, senadores? Nós vamos seguir. Eu mesmo agora, dia 4, vou passar o dia em Manaus, no INPA, com pesquisadores do Instituto de Pesquisa da Amazônia,
E eu acho que é importante, sim. Nós temos a audiência, vamos ter agora já essa semana sobre incêndios florestais, mas eu penso que um encontro nas comissões do Senado com o comitê, para que oficialmente possamos fazer um debate sobre essas propostas do comitê, eu acho da maior importância. E só mais uma última pergunta. O senhor voltou a afirmar, o senador também, que vocês estão fazendo um trabalho conjunto, né? E que no final se pretende, na verdade, apresentar um relatório único ao plenário. Como é que vai ser esse trabalho que vocês vão fazer em conjunto? O senhor vai se basear no relatório do senador Luiz Henrique? Vai complementar esse relatório? Como é que vai ser esse trabalho? No fundo, os trabalhos estão sendo separados, com absoluta autonomia, mas com a colaboração conjunta. Eu estou ajudando no trabalho do senador Luiz Henrique e ele tem um compromisso de se envolver diretamente e ajudar no meu relatório. Dessa maneira, nós estamos fazendo algo que possa ser útil, porque não adianta nada construirmos uma boa proposta e ela ser derrotada na Câmara dos Deputados. A nossa proposta de Código Florestal, com as mudanças que a matéria votada na Câmara requer, precisa ter uma ampla maioria no Senado, então esse entendimento meu com o senador Luiz Henrique ele é importante, porque se tivermos um relatório bem votado também no Senado, eu penso que facilita muito o retorno dele à Câmara para que ele possa ter também uma votação expressiva na Câmara dos Deputados. Para isso, tem esse espírito de colaboração. Mas a Comissão de Mérito e de Meio Ambiente, eu espero ainda promover mudanças importantes no relatório do senador Luiz Henrique a ser apresentado essa semana. E o papel do governo, senador? Como é que está sendo a interlocução com o governo, a apresentação de propostas? Como é que o governo está se comportando em relação a esse tema? Eu acho que, da maneira como nós estamos trabalhando, nós relatores, facilitou também para o governo. O diálogo está absolutamente aberto com o governo, com muitos setores da sociedade. O governo apresentou uma série de pontos, em torno de 13 pontos, que ele entendia que eram importantes de ter sido incluído na Câmara dos Deputados, que não tinham sido considerados. Convergem com os pontos que foram apresentados aqui com hoje. Alguns pontos convergem diretamente com alguns pontos que a sociedade está apresentando, mas aqui hoje foram apresentados alguns pontos a mais, alguns aspectos importantes e que é fruto desse debate que a sociedade está fazendo. Então eu estou confiante de que dessa maneira, agindo dessa maneira até o último dia, nessa matéria ser votada no Senado, buscando aperfeiçoá-la e fazer um texto bom para o Brasil, eu penso que nós vamos estar fazendo aquilo que é o certo. A decisão política é do Congresso, mas quanto mais nós ouvirmos a sociedade, a ciência, o conhecimento, mais nós vamos estar habilitados para deliberar sobre essa matéria.